Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Que Deus abençoe cada um. Eu quero falar a respeito, agora nesse vídeo, dos 144 mil selados. E depois desse eu vou fazer um vídeo a respeito de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 26, que também tem alguma coisa a ver com a ressurreição. Eu vou compartilhar, fazer uma leitura com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem também, divulgassem esses vídeos nossos, tá? Deus abençoe os irmãos por isso. E também fizesse comentários, entende? Eu vou agora colocar o óculos e eu vou fazer uma observação aqui. Eu vou ler, eu escrevi algumas coisas quando eu estava estudando e fazendo esse vídeo aí. Eu devo ter comentado. Mas na hora de fazer o vídeo aparece tanta coisa e vai encomendando o vídeo, deixando muito longo. Eu quero fazer um resumo bem rapidinho aqui para que os irmãos observem isso que eu estou lendo aqui, que eu vou ler até, que eu escrevi para mim não esquecer, né? Eu falo no vídeo, mas fora de ordem, e que os irmãos observem isso aí. Acerca dos 144 mil selados, lá que fala em Apocalipse, no capítulo 6 e 7, entre os 6 e 7. Então é o seguinte, eu vou colocar meu óculos aqui para mim ler. Pelo que nos dá a entender, o arrebatamento poderá acontecer segundos antes ou logo após o grande terremoto. E em seguida, o anjo clama para não danificar a terra até que os 144 mil de Israel, está escrito lá, de Israel, sejam selados. Os servos, inclusive fala sobre servos, é bom observar isso, irmão. Servo é uma coisa, filhos é outra. A Bíblia, no Novo Testamento, fala muito sobre os filhos de Deus, e também no Velho Testamento, quando é a profecia falando a respeito da época que nós vivemos, do reino de Deus, que seremos como filhos de Deus, né? E Ele como nosso Pai. Aí eu fiz mais uma observação aqui. É possível que essa visão dos 144 mil servos selados seja para durante o milênio, entendeu? Ou seja, durante o milênio até, já na época já em seguida, né, que já é a época de paz. Ou também que Israel aqui não seja somente para os da nação de Israel, lá no Oriente Médio, mas também para os que estão espalhados por todo o planeta, o que é a casa de Israel, que nós entendemos, né? Os cristãos também, casa de Israel, que ficou para trás, né? Que deve ter ficado, no meu entendimento, na grande tribulação, porque nós vamos observar que depois que já foi dada a ordem para nos capítulos aí, na parte do capítulo 6, quando foi dada a ordem já para que, não é no 7, não me lembro, para que foi dada a ordem já para juizar os moradores da terra. Aí o anjo vai e brada com grande voz, né, para que segure um pouco o tempo antes e daí venham salvar os 144 mil selados. Eu acho que, no meu entendimento, não é os cristãos aí, os cristãos do reino de Deus, né? Outro detalhe que nos dá a impressão é que o conteúdo dos versos 12 a 16 do capítulo 6 estão em ordem contrária aos versos 1 a 8 do capítulo 7, o que é pouco provável, mas também não é, ou está inserido junto, assim, talvez colocação talvez contrária nesse sentido, não que seja os fatos aconteceram, porque tem um enlace aí para o irmão observar aí, que é uma coisa que não dá para entender, porque já tinha começado a dar, antes um pouquinho, já tinha começado no capítulo 6, já tinha começado a acontecer a grande tribulação, que eu acho que não é para os cristãos, né, os salvos, e sim para os que ficarem, tanto que o anjo pede para segurar um pouco, até que sejam selados os servos, não os filhos de Deus. E em seguida, né, olha aqui, notem que, por que eu falo isso? Notem bem a ordem dos acontecimentos, irmãos. Notem bem a ordem dos acontecimentos. Depois que foram selados os 144 servos, aí é que João viu a grande multidão
dos salvos, os filhos que segundo a Bíblia são os filhos de Deus. Entende? Não vamos confundir com os selados. Entende? Mas sim, ele viu já em vestidura branca. Aqueles que estão em vestidura branca são aqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus, foram purificados, foram lavados as suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo. Então esses são do reino de Deus, que é uma multidão que não poderia, que é uma multidão que não pode se contar, é incontável, de tão grande que é a promessa que Deus fez para Abraão, né? Maior que o número das estrelas, ou da areia do mar. Então esses são os salvos, filhos de Deus. Agora, os 144 mil, a Bíblia está dizendo que são os servos, e são pós, o que dá a entender aí é que é pós o arrebatamento. Dá uma observada nisso e depois compartilha no vídeo aí, faça os comentários aí, irmãos. Os meus vídeos são simples, modestos, mas é para a gente se preparar. Não é que a gente queira saber mais do que os outros, não. Não é isso, eu não quero saber. Eu tenho pedido, tenho orado para o Senhor, pedido entendimento, que me revele a palavra, e que eu possa obedecer a palavra, que possa me santificar, pedindo ajuda para Ele, porque eu sou um pecador, como todo mundo é, entende? Mas eu tenho orado muito para o Senhor me ajudar, entende? Eu sou um pecador, tenho certeza que eu sou o pior de todos, me dá essa impressão, entende? Então, eu quero que os irmãos orem por mim também, irmãos. Entende? Assim como eu oro por muitos irmãos por aí, tenho glorificado a Deus pela vida de muitos irmãos que têm feito comentários, que têm feito vídeos aí interessantes, que a gente está aprendendo. Sempre a gente aprende alguma coisa, entende, irmão? Nem sempre a gente concorda com tudo, mas a gente aprende. O apóstolo Paulo disse assim, ó, ouvir tudo e retendo o que é bom. Então vamos buscar também aquilo que eu falei no outro vídeo anterior, vamos buscar o entendimento de Deus, mas também vamos olhar para as políticas, o que está acontecendo. Jesus pediu para a gente olhar para Daniel, que se fala de reinos, né? Reis contra reis. Até quero falar uma coisa aqui, irmão, eu vou compridar um pouco esse negócio aqui. E vamos observar que não só Daniel, como muitas profecias, todas as profecias da Bíblia, praticamente todas, eu acho que ela fala de reinos contra reinos, nação contra nação, rei contra rei, guerras, um rumor de guerra. Olha, irmão, a gente entende, eu entendo assim, que isso aí é puramente político. Haja visto que Deus criou o homem, colocou na terra para ele ter domínio e governar a terra, e não para entregar para Satanás governar. Então existe uma disputa, desde que Satanás caiu, da graça de Deus, desde que Satanás caiu, existe uma disputa, aí que entra a política. Existe uma disputa para que seja governado a terra. Né? E Jesus, quando veio, o que ele veio para ser? Rei, para ser um governador, um rei que vai governar a terra. E a Bíblia diz lá em Isaías que do seu governo não terá fim, do seu reino não terá fim. É como se fosse política, ele vai governar politicamente as nações por 1000 anos, depois ele vai ser eterno. Entende? Então, as profecias todas políticas, irmão. Todas políticas. Entendeu? É guerra dos cristãos, dos judeus, guerra de judeus e cristãos contra os que não são judeus e cristãos. Então eles querem guerrear. Nós queremos que o Senhor salve eles todos. Mas eles querem guerrear, eles querem eliminar, induzido por Satanás, querem eliminar os cristãos judeus para que eles sejam adorados, Satanás seja adorado pelo povo que não é cristão e que não conhece Deus. Mas eu creio que os irmãos que estão assistindo, a maioria deles conhece quem é Deus. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que deu a vida para salvar a vida, e não aquele que manda o seu semelhante morrer, matar os outros para morrer também. Dar a vida dele matando os outros para morrer. Está errado isso aí não é coisa de Deus. Deus criou o homem porque ele ama o homem, porque ele se sente feliz com a alegria do homem, com a felicidade do homem. O prazer de Deus está na felicidade, na alegria do homem, é o que diz a Bíblia. Então que Deus abençoe, irmãos. Continue seguindo o vídeo e preste bem atenção naquilo que eu falei. Em nome de Jesus. Um abraço a todos e fique na continuidade do vídeo. Amém.